O objetivo do vídeo de hoje é trazer uma explicação detalhada sobre os 5 princípios bíblicos sobre finanças pessoais. Eu trouxe aqui no vídeo passado sobre esses princípios, expliquei de uma forma a correr, mas hoje eu quero dar detalhes, né, em cada princípio que a Bíblia nos apresenta para a gestão das nossas finanças pessoais. O vídeo passado, apesar de ter tido um feedback positivo da vossa parte, contudo, eu senti que deixei alguma coisa a desejar. É que as explicações foram muito rápidas, eu estava a correr por conta da ansiedade. Foi o primeiro vídeo, não me sentia confortável nas câmeras, mas agora já estou me sentindo um pouquinho mais confiante, mais confortável, para então poder partilhar o conhecimento convosco. Então, nessa confiança, eu quero dar detalhes sobre gestão de finanças pessoais com base aos princípios bíblicos. Nos quais 5 princípios, nos quais são cinco princípios que vamos aqui detalhar, vamos aqui apresentar, esboçar, para então podermos ser ajudados de uma forma ou de outra. É que quando apresentei os 5 princípios, a reação que eu tive da vossa parte, das pessoas que me conhecem, que viram o vídeo, me chamaram, me deram algumas dicas de como poderia ser, o que precisavam ouvir com mais detalhes no vídeo. Então eu decidi fazer um outro vídeo explicando isso. Acredito que vai ter mais minutos, acredito que vai ser um pouquinho mais longo, né, porque será natural. Eu vou dar detalhes aqui dos 5 princípios que a Bíblia nos ensina sobre gestão de finanças pessoais. O objetivo principal deste canal é mesmo ajudar as pessoas, ajudar-nos a termos uma relação com Deus, a termos uma vida melhor aqui na Terra. Então, nesse sentido, a Bíblia é uma das fontes de conhecimento, uma das fontes de sabedoria, e é um dos livros que eu mais domino aqui nessa vida, né? Então, passei muito tempo da minha vida lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Então, tudo na qual eu faço, ou deixo de fazer, muitas das vezes é por culpa da Bíblia, né? Muitas das vezes é porque a Bíblia diz alguma coisa com relação àquilo, ou que eu esteja a fazer, ou que eu deixe de fazer. Então, sobre finanças pessoais, também não deixaria de fora os princípios da Bíblia. A Bíblia nos apresenta vários princípios sobre a nossa vida e não deixa de fora a parte a parte financeira da nossa vida, até porque as finanças fazem referência a tudo da nossa vida. Os nossos relacionamentos muitas vezes dependem da nossa finança, a nossa saúde depende da nossa finança, a nossa educação depende das nossas finanças. Então, quase tudo que possamos ter aqui nessa vida, que possamos desfrutar aqui nessa vida, está intrinsecamente ligado às finanças. Então, as finanças ou finanças é um tema importantíssimo, um tema muito atual, é um tema pertinente, desafiador para todos nós nos dias de hoje, atendendo ainda mais às crises econômicas que vão surgindo no mundo. Então, somos convidados a estudar mais sobre finanças, a nos precaver quanto aos imprevistos que estão surgindo aí no mundo, quanto às situações que vão surgindo aí no mundo. Eu espero não prolongar bastante aqui esse vídeo, então poder chegar diretamente ao ponto, apesar que já estou me alongando, eu vou dar já aqui os detalhes. Então, vamos. O primeiro princípio na qual nós falamos no vídeo passado é não gaste tudo o que você ganha. Eu citei um versículo da Bíblia, na qual eu não disse onde as pessoas podem encontrar, como todos os outros princípios que eu citei no vídeo passado, eu não disse os versículos, exceto um, né, claro. Então, exceto um, mas hoje eu vou citar. Então, quando eu digo não gaste tudo o que você ganha, a Bíblia diz isso. A Bíblia recomenda que a gente não gaste tudo aquilo que a gente ganha. Tudo que nós ganhamos não podemos gastar. Então, eu vou ler aqui na minha Bíblia um trecho que diz o seguinte: há tesouros preciosos e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Na casa do sábio, o versículo está a dizer que há preciosos tesouros e azeite.
É uma linguagem do tipo: não falte preciosidade, não falte tesouro precioso e azeite na casa de um homem sábio. Esse princípio nos ensina que nós temos que ter sempre coisas preciosas, a nossa riqueza temos que estar sempre com ela. Então nós não podemos desperdiçar tudo aquilo que nós temos. Mas a última parte desse versículo é que é interessante. Ele diz: mas o homem insensato os devora. O homem insensato devora tudo o que chega à sua mão. O homem insensato destrói tudo que está na sua mão. Ele gasta tudo aquilo que lhe chega à mão. Mas um homem sábio não. O homem sábio vai manter sempre alguma coisa preciosa, alguma coisa na sua casa. É preciso que nós nos tornemos homens sábios. Homem sábio é aquele que reserva parte da sua renda para então situações imprevistas que poderão surgir, e não só situações imprevistas, mas também para poder fazer investimentos ou aplicações no futuro. Você precisa guardar alguma coisa, tá? Guarde uma parte do teu dinheiro. Mas lá em frente vamos falar com mais detalhes sobre esse princípio de não gastar tudo aquilo que você ganha. Você precisa guardar uma parte do teu dinheiro porque você irá precisar. E a Bíblia já nos dá esse conselho. Na casa do homem sábio há tesouros preciosos e azeite, mas o homem insensato devora tudo. Então não devemos devorar tudo o que chega às nossas mãos. Temos que guardar alguma parte do nosso rendimento. O outro princípio da Bíblia é que devemos ter várias fontes de renda. O livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, é que nos dá esse conselho. Está escrito assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O conselho da Bíblia aqui é que pela manhã você precisa semear, e à tarde não precisas reter a tua mão, não descansa a tua mão, ou seja, continue trabalhando, pois tu não sabes qual das duas prosperará. Pela manhã tu farás uma semente, tu lançarás uma semente, tá? Pela manhã semeias, mas à tarde não deixa de fazer outra coisa. Tá? De tarde tem que continuar a trabalhar, deve ter uma outra semente a ser semeado de tarde, porque tu não sabes qual vai prosperar, se aquela que você semeou de manhã ou aquela que tu semeaste de tarde, ou até mesmo se as ambas sementes irão florescer, irão frutificar. Esse é o conselho da Bíblia. Temos que semear pela manhã e também de tarde continuar a semear. Temos que diversificar as nossas fontes de renda. Renda é para ser diversificado. Rendimento deve ser diversificado. Não adianta ter uma fonte de renda apenas. Não importa o quanto você ganha hoje, não importa quanto do dinheiro você tem de rendimento mensal hoje, mas precisas diversificar. Se tu tiveres uma única fonte de renda, a pergunta que se coloca é: e se essa fonte de renda fechar? Imagine que você tenha apenas um único emprego. Imagino até que não. Muitas vezes estamos apenas em um único emprego. Nesse único emprego, essa empresa se falir, como tu ficas? Precisas encontrar uma outra fonte de renda para que quando uma falhar, quando uma semente não funcionar, então a outra semente poderá te sustentar. Enquanto tiveres uma única semente a te sustentar, podes criar novamente outra fonte de renda. Sempre assim, e a vida deve ser dirigida dessa maneira. Não pode ser de outra maneira, tem que ser dessa maneira. Assim teremos maior segurança na nossa vida, estaremos mais tranquilos, porque muitas das vezes temos vida perturbada, temos tido vida angustiada, porque ficamos com receio de que o nosso emprego vai ser tirado de nós. Ficamos com receio de que a empresa possa falir. Ficamos com receio de que haja baixa do pessoal na empresa. E isso nos cria desconforto. Mas quando uma pessoa tem pelo menos duas fontes de renda, o desconforto é mínimo
com relação à sua perca de uma das fontes de renda. Porque ele sabe que se fica com uma, nas duas, se fica com uma, pelo menos continuará a manter o seu estilo de vida, até que ele consiga encontrar uma outra que substitua aquela que ela perdeu. Então, nós precisamos desenvolver essas fontes de renda. E no vídeo passado, eu falei de dois tipos de fontes de renda. Citei fontes de renda ativa e fontes de renda passiva. As fontes de renda ativa são aquelas que exigem a tua presença, a tua força ativa contínua para que ela possa fluir. É aquela em que você está presente, pelo menos durante um determinado período de tempo, um longo período de tempo por dia. Por exemplo, se tu geres o teu próprio negócio, é uma fonte de renda ativa. Se tu estás num emprego, é uma fonte de renda ativa. Se tu és um autônomo, no caso, gerir o próprio negócio, né? És um autônomo, também é uma fonte de renda ativa. Caso tu também pares de receber, então isso é uma fonte de renda ativa. Mas também existe as chamadas fontes de renda passiva, aquelas em que tu não precisas estar aí horas e horas, tu não precisas estar aí presente sempre e sempre, porque tu podes ficar ausente durante um longo período de tempo e mesmo assim o rendimento ainda funciona. Vou dar exemplo de fonte de renda passiva e fonte de renda ativa para ver se consigamos entender. Aliás, fonte de renda ativa, já dei exemplo, né? No caso do emprego, uma fonte de renda ativa, tu precisas estar aí presente durante 5 dias por semana no mínimo, durante o mês todo, para depois no final do mês ter um rendimento. Se tu faltares, há desconto e podes não receber nada. Mas fontes de renda passiva são aqueles em que tu colocas, por exemplo, um dinheiro, um depósito a prazo. Colocas o dinheiro aí no banco, ele vai gerar juros e recebes mais do que você depositou. É fonte de renda passiva, ele gerou. Fonte de renda passiva é investir no mercado imobiliário. Tu tens casas, mete pessoas a pagarem renda na casa e depois há retorno financeiro. Isso é fonte de renda passiva. Tu podes comprar ações das empresas, fonte de renda passiva. Então, há várias fontes de renda passiva. Então, faça isso. Não perca de vista as fontes de renda ativa e as fontes de renda passiva. Tenha isso na tua vida e terás uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, uma vida mais segura. E deixará de se preocupar com a perca de emprego, deixará de se preocupar com possível falência da empresa em que tu estás, ou diminuição do pessoal, porque estarás seguro. Tu sabes que se perdes uma fonte de renda, estarás com a outra e depois terás força suficiente para substituir a outra que foi perdida. Então continuarás tendo sempre várias fontes de renda na tua vida. Já o terceiro princípio sobre finanças pessoais que a Bíblia nos traz e que nós fizemos referência no vídeo passado é ter reserva de emergência. No princípio, nós falamos aqui, o primeiro princípio é não gaste tudo que você ganha. E você precisa, dentre a parte que vai guardar, precisas ter uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência ela serve para momentos imprevistos. E eu gosto de dizer isso. Imprevistos é uma certeza que nós temos porque vai acontecer. Imprevistos acontecem, querendo ou não. Imprevistos vão continuar a acontecer. Então a reserva de emergência surge para isso. Surge para que possamos estar pronto quando os imprevistos acontecerem. Porque elas vão acontecer. E o texto que eu fiz a leitura, o texto que traz esse princípio sobre finanças pessoais é Eclesiastes capítulo 7, versículos 12. Diz assim: porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Olha só. O texto aqui está fazendo comparação entre a sabedoria e o dinheiro. Ele diz que tem pelo menos uma coisa em comum entre a sabedoria e o dinheiro. E a coisa em comum que a sabedoria e o dinheiro têm é que elas servem de defesa. Se a sabedoria e o dinheiro servem de defesa, nós precisamos ter as duas. Mas eu aqui vou falar apenas de um e vou deixar o outro para mais tarde. O dinheiro é uma segurança, é uma defesa.
Defesa de quê? Defesa dos imprevistos. Imprevistos vão acontecer, querendo você queira ou querendo você não queira. Digo desse jeito para que talvez possamos entender. Querendo ou não, os imprevistos vão acontecer. Então precisamos ter dinheiro reservado para acudir situações imprevistas. No caso da perca do emprego, por exemplo, no caso da falência do nosso negócio, porque essas coisas podem acontecer. Nós vivemos sob risco de várias coisas acontecerem. Uma crise na nossa saúde, na saúde da nossa família, uma desgraça acontece no nosso arredor, uma catástrofe natural acontece. Então já teremos capacidade de encarar essa situação com alguma reserva de emergência. Diferente seria se não tivéssemos uma reserva de emergência. Tá? Então, pega esse princípio, aplica na tua vida e viva tranquilo, porque eu, pelo menos para mim, um dos lemas da minha vida é uma vida leve. É ter vida leve, vida tranquila, vida sem perturbações, porque Jesus diz, não sejais ansiosos, não sejais perturbados, né? Então não temos que ser perturbados nessa vida. Temos que ter uma vida mais tranquila ao máximo que a gente puder. E um dos sinais, uma das formas para nós termos isso, é nós termos reserva de emergência. Reserva alguma parte do teu dinheiro para que, caso aconteça alguma situação, você então possa conseguir dar conta com menos estresse, com menos preocupação do que quando você não tiver nada na conta bancária, talvez, ou quando você não tiver nada como reserva para encarar essas situações imprevistas da vida, porque elas vão acontecer. Repito, vão acontecer os imprevistos. Se prepare. Então, vamos aqui falar do quarto princípio, que é multiplique o seu dinheiro. Mateus 25, versículo 14 até o versículo 30, conta da parábola em que um certo senhor, decidiu fazer uma viagem e nessa viagem, como ele é rico, decidiu distribuir talentos aos seus servos. Eram 3 servos e um servo recebeu 5 talentos, outro servo recebeu 3 talentos e outro servo recebeu 1 talento. Nesses 3 servos que receberam os seus talentos, segundo as suas capacidades, a Bíblia faz referência a isso, cada um recebeu segundo a sua capacidade. Então, esses servos receberam os seus talentos, e os talentos aí são dinheiros, receberam algum dinheiro, 5 talentos, 3 talentos e 1 talento. Quem recebeu 5 talentos, a Bíblia diz que multiplicou os seus talentos para 10. Quem recebeu 3 talentos, multiplicou os seus talentos para 6. E quem recebeu 1 talento, o que é que ele fez? Simplesmente guardou o seu talento. Quando o senhor chegou, pois pediu contas. Era o momento de prestação de contas. Cada um trouxe. Aquele que recebeu 5 apresentou 10, aquele que recebeu 3 apresentou 6. E quem recebeu 1 apresentou apenas 1. E Jesus disse para aqueles 2 que multiplicaram, servo bom, elogiou-os e disse que tinham que ficar com eles na seara, o Senhor, no caso, na seara dele. E aquele que recebeu 1 e não multiplicou, disse servo mau, e expulsou-lhe. Então, esse texto, essa parábola que Jesus conta, é mesmo para nos ensinar que a gente precisa multiplicar os talentos que Deus nos dá. O que chega à tua mão é para ser multiplicado. O que Deus te dá como rendimento mensal é para ser multiplicado de uma ou de outra forma. Eu não sei quanto tu ganhas, até porque uma das reações das pessoas no vídeo passado era de que, não, eu não ganho o suficiente para então poder multiplicar, fazer investimentos, fazer poupança, o meu dinheiro mal chega para as minhas despesas básicas, necessidades básicas, então citam essas situações para então dizer que não adianta multiplicar. Eu vou trazer um outro versículo bíblico, talvez possa nos ajudar nesse conceito de multiplicar o seu dinheiro. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 ao versículo 11. Ele diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará
a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Deus é aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Aqui está trazendo um princípio muito bom. O que Deus nos dá, nós temos que ter capacidade de perceber que o que chega na nossa mão, nem tudo é pão. Tá? Nem tudo é pão. Eu aprendi com um amigo já há muitos anos esse versículo aqui. Eu fiquei muito emocionado. Naquela época eu mal produzia, eu era apenas um estudante e ele pregava muito esse versículo. E eu aprendi algo aqui, de que Deus nos dá as coisas, Deus nos dá rendimentos. E desses rendimentos que a gente recebe, nem tudo é pão. Temos que saber separar o pão da semente. Porque o pão é para ser comido, mas a semente é para ser semeado. Tu necessitas de pão para comer, mas também tens a semente para semear. Mas Deus dá junto. E você precisa ter sabedoria para separar esse é o pão, isto eu vou comer, isto eu vou gastar, isto eu vou usar. E isto é semente, é para mim investir, é para mim multiplicar. Deve ter essa capacidade de perceber o nosso rendimento mensal. Por exemplo, uma pessoa que tem um emprego, tem um salário mensal fixo, tem que perceber no teu salário fixo tem uma parte que é para você comer, gastar, é o pão. Mas também tem uma parte que é semente, é para você multiplicar. Precisa separar isso. Se tu não separares desta maneira, terás várias e várias dificuldades e continuarás reclamando da vida. É preciso desenvolver sabedoria para que a semente seja detectada, seja separada e, depois de separada, saber em que terra semear, em que momento, em que lugar colocar essa semente para que ela possa germinar, possa frutificar e te sustentar mais tarde. Então temos que perceber isso. E um dos princípios que nós falamos anteriormente é não gaste tudo. Você não gasta tudo, guardas alguma parte para reserva de emergência ou então para multiplicar. Precisas multiplicar o que Deus te dá. Não gaste tudo. Reserva uma parte deste dinheiro. Reserva uma parte do teu rendimento, se é salário fixo, se é no teu negócio. Aliás, no teu negócio você não pode gastar tudo. Não é tudo que cai nas tuas mãos é que você vai gastar. Você precisa separar. Olha, essa aqui é para continuar a investir no negócio. Esta aqui é para as minhas despesas pessoais. É que é o pão. Despesas pessoais é o pão, é para ser comido. Mas a semente é para ser multiplicado, é para ser semeado. E aqui tem um dos objetivos do porquê que Deus faz isso. Versículo 11, ele diz, enriquecendo-vos em tudo. O objetivo é para que Deus possa nos enriquecer em tudo. A semente serve para nos sustentar, para comer, a semente não, o pão para comermos, o pão serve para comermos, mas a semente serve para multiplicar e então nos enriquecer em tudo. Para quê? Para toda generosidade. E aqui eu trago desde já um dos objetivos da riqueza. Eu acho que todos nós que cremos em um Deus que fez os céus e a terra, dono de ouro e da prata, que ao longo da história levantou vários homens ricos nas suas épocas e que até agora ainda tem levantado vários homens que lhe servem, homens e mulheres, né? Digo, que lhe servem com as suas riquezas. O objetivo dessa riqueza mesmo é generosidade. É para a generosidade. Você deve desejar ser rico para praticar a generosidade. Generosidade é dar às pessoas, é ajudar aos necessitados. Quanto mais rico tu fores, mais tendes a ajudar pessoas. Tá? Isso é assim que funciona. Você fica rico para ajudar pessoas. Então, a pergunta que eu desde já coloco para ti é, podes colocar aqui nos comentários desde já, por que você quer ser rico? Tá? Por que você quer ser rico?
Coloca aí nos comentários. Vamos aí bater um papozinho sobre riqueza. Para quê? Você quer ser rico para quê? Já pensaste sobre isso? Eu já ouvi muita gente a dizer que eu quero ser rico, quero ser rico, né? Prega-se várias vezes isso no púlpito. Temos que ser ricos. Mas para quê? A Bíblia está nos dando uma resposta. Para a generosidade. E o que a generosidade irá fazer por nós? Ou irá fazer, na verdade? A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. A riqueza serve para a generosidade serve para que Deus seja glorificado. Então, riqueza, no final de tudo, deve vir na vida do crente para que Deus seja glorificado, não para sermos gananciosos, arrogantes, desumildes. Não para isso. A riqueza serve para a generosidade. Praticando a generosidade, as pessoas glorificam a Deus, reconhecem Deus nas nossas vidas. Então, multiplique o teu rendimento. Não deixe com que o teu rendimento mensal que chega nas tuas mãos termine. Eu digo, não importa quanto você esteja ganhando agora, encontre maneiras de multiplicar o teu rendimento. Você pode ficar lamentando, né, a vida toda, dizendo, ganho pouco e não tenho como multiplicar os meus rendimentos. Podes passar a vida toda reclamando disso. É tua decisão. Ou então você pode começar a pensar, como eu faço? No pouco que eu ganho, multiplicar os meus rendimentos. É a pergunta que devemos nos colocar em vez de estarmos a dizer aqui às pessoas ou nos defendendo de que não, ganho pouco, não serve para poupança, não serve para multiplicação, não serve para investimento. Podíamos então nos questionar para como eu posso multiplicar o meu rendimento no pouco que eu ganho. Né? E Jesus disse, servo bom, vinde, porque no pouco foste fiel, no muito te confiarei. Se tu fores fiel no pouco, se tu conseguires multiplicar no pouco, tu vais ter capacidade de multiplicar no muito. Tá? Leia esse texto do Mateus 25, 14 a 30. Leia esse texto. Estuda ele. Porque as pessoas receberam pouco, mas multiplicaram. E Jesus elogiou-os, ou o Senhor da Seara elogiou-os. Servo bom. Servo bom. Então, continuarás dando desculpas sobre ganhar muito ou pouco? Ou você vai pensar em como multiplicar o teu pouco para que Deus possa te confiar muito mais? Decisão é tua. Ou você encontra desculpas, continua acomodado na tua desgraça, na tua miséria e não glorificando a Deus, ou então tu encontras soluções para que possas multiplicar a tua semente, possas praticar a generosidade através da multiplicação da semente e a riqueza, e então Deus ser glorificado por intermédio da tua vida. A decisão é totalmente tua. Tu é que decides. Então, vamos avançar para o último princípio que nós falamos no vídeo passado. Vamos aqui esboçar esse último princípio, que é o quinto princípio sobre finanças pessoais. O quinto princípio é aprende a cuidar do dinheiro. Provérbios capítulo 3, versículo 13 a 15. Ele diz assim, feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro. Mais precioso é do que as joias, e nada do que possas desejar é comparável a ela. O Provérbio versículo 13, ou capítulo 13, versículos 13, Provérbio capítulo 3, versículo 13 a 15, ele faz comparação entre o conceito de riqueza que nós homens temos com o conhecimento ou com a sabedoria, com o entendimento. De um lado está a riqueza, como nós sabemos, e do outro lado está o conhecimento, a sabedoria, o entendimento. Ele faz essa comparação. E ele diz aqui, feliz é o homem que acha sabedoria. Homem que tem sabedoria é feliz. E o homem que adquire entendimento é feliz, pois o entendimento ou a sabedoria é melhor que o lucro que a prata dá. O entendimento é maior que o lucro que a prata dá. Vou só trazer aqui um conceito rápido do lucro.
Lucro é aquele ganho que tu tens no final de tudo, depois de deduzir os custos que você incorre na prestação de serviço ou na venda de um determinado bem. Isso é lucro. Ou seja, de tudo que tu ganhas, né, descontado a parte do custo que você suportou, quer na prestação de serviço ou na venda de algum determinado bem, a parte que sobra é chamada de lucro. E ele está a dizer que o lucro que a prata dá não é maior, ou seja, é menor do que o lucro que o conhecimento e a sabedoria trazem na vida do homem. Aqui está a importância de termos conhecimento. O conhecimento te dá maior lucro do que a prata. Você escolhe, conhecimento ou prata. Tá? E depois, versículo 15 ele diz, versículo 14 ainda, né? Pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro. Aqui está outro conceito, renda. Renda é recebimento, o que cai na tua conta, o que recebes efetivamente. Ele está dizendo que o conhecimento ou a sabedoria é melhor do que o rendimento ou a renda que o ouro pode dar. Isso é incrível. É bonito. Porque o que diferencia o que tu ganhas hoje com aquilo que tu desejas ganhar é simplesmente o conhecimento que talvez você ainda não tem. Tá? De um lado está o conhecimento que tu tens, que te permite ter um determinado rendimento. Do outro lado está o rendimento que tu desejas ter e que nesse abismo aqui tu não tens aquele conhecimento para chegar àquele rendimento. Olha, estamos a falar do conhecimento. Conhecimento, vamos dizer, não necessariamente não teórico. Não são conceituais. Conhecimentos, eu me refiro à prática, capacidade de fazer, saber fazer, não é apenas de saber, é preciso saber fazer. Então temos que ter isso. Do que você deseja hoje, ou o que você ganha hoje, com aquilo que tu desejas ganhar, tem uma diferença, tem um abismo. E nesse abismo está o conhecimento que tu não tens. Então busca conhecimento do como fazer para então ter o rendimento que você deseja. Essa é a diferença. É por isso que aqui o texto está nos dizer que a renda do conhecimento é maior do que a renda do ouro. O versículo 15 diz, mais precioso ou preciosa é do que as joias, e nada do que possas desejar é comparável a ela. É incrível. Nada do que você possa desejar nesta vida é comparável ao conhecimento e à sabedoria. O conhecimento e a sabedoria nos liberta, ele cria algum efeito interno em nós, muda a nossa visão do mundo, muda a nossa maneira de ver as coisas, muda nosso procedimento, muda como a gente se comporta, muda como a gente faz as coisas. E tudo isso é melhor do que as joias, do que coisas preciosas desse mundo. Não coloque rendimentos, riqueza, não coloque riquezas materiais, bens materiais acima do conhecimento. Esse é um princípio. Você não verá um homem aqui na Terra com vários acúmulos de patrimônio, de bens, que não valoriza o conhecimento. Não irás encontrar. Hoje por hoje fala-se muito de que não adianta ir à faculdade. Até há dias tive uma discussão, um debate no carro com algum pessoal desconhecido, por sinal, sobre ir à faculdade e fazer dinheiro, né? Ter muito conhecimento e fazer dinheiro. Eles diziam de que não, muitos homens ricos no mundo não precisaram ir à faculdade. Sim, não foram à faculdade, mas tiveram que estudar bastante. Tiveram que buscar conhecimento necessário para terem o patrimônio que têm, para conseguirem acumular o patrimônio que têm. Então busca conhecimento. O conhecimento não está apenas na universidade. O conhecimento está aqui no YouTube também. O conhecimento está na Bíblia. O conhecimento está nos livros.
O conhecimento está espalhado para vários lugares. É só você chegar e acessar. Tu precisas acessar o conhecimento e acessa conhecimento prático que te permite executar, ter resultados. Aprende a cuidar do dinheiro. Queres aprender a multiplicar? Eu falei no vídeo passado, estude sobre investimentos, estude sobre poupança, guarde dinheiro, multiplique-o, estude sobre isso. Encontre as melhores alternativas adequadas a ti, porque o mercado existe. No mercado existe. Estudo sobre o mercado de ações. Se você quer investir no mercado de ações, se te sentes compaixão, tens desejo intenso de colocar dinheiro no mercado de ações, receber dividendos, ou receber alguns juros por empréstimos obrigacionistas, coloca dinheiro. Estudo sobre isso. Mas não deixe de multiplicar o teu dinheiro, mas não deixe de aprender, não deixe de poupar, não deixe de reservar algum dinheiro na conta. Busque conhecimento sobre finanças. É o que eu tenho a dizer para vocês aqui hoje, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para ti. Quero te convidar a colocar like neste vídeo, a comentar, a partilhar para os amigos. E então, para você que é novo no canal, se inscreva no canal, fica aqui conosco, vamos partilhando muito e muito conhecimento. Eu quero fazer essa jornada aqui convosco. Convide mais pessoas, por favor. Peço mesmo favor, porque o meu canal é muito novo, é muito recente, esse é apenas o segundo vídeo. Eu peço que você, por favor, não me deixe na mão. Coloque. Ou seja, partilhe, comente, coloque as dúvidas, coloque questões, coloque temas que nós podemos aqui desenvolver. Eu serei muito grato, muito grato a vocês se fizerem isso.